So, the study of the second coming of Jesus Christ can be a lifelong job. E o estudo sobre a segunda vida de Jesus pode ser algo de grande detalhe, de grande valor. And today I only want to give a short statement on the status where we are on the timeline. E apenas hoje queria fazer um ponto de situação naquilo que nós estamos na reta cronológica. I do expect that many generations, or the generation, that my generation or the generation of my kids will be alive when Jesus comes back. E eu creio que, de alguma forma, a minha geração, a geração dos meus filhos, estaremos vivos ainda quando Jesus regressar. So I personally believe we are at the very end of the end time, shortly before Jesus comes back. E eu creio de coração que nós estamos mesmo próximo a esse grande evento. The Bible explains that the end time started when Jesus left to heaven. A Bíblia diz que o fim dos tempos começou quando Jesus voltou aos céus. And so I believe he soon is coming back. Portanto, eu creio que ele em breve voltará. There are two main problems if we want to find where we are on that timeline. E há dois problemas que encontramos quando queremos posicionar-nos nessa reta cronológica. Because every person tries to look from their own view on this timeline. A questão é que muita gente gosta de olhar para esse evento do seu ponto de vista apenas. But we need to look on the timeline outside of one generation. Mas precisamos olhar para esse momento na reta cronológica fora da sua própria geração. So that even the disciples were convinced that they will be alive when Jesus comes back. Até os próprios discípulos estavam convencidos que estariam vivos quando Jesus voltasse. And there's nothing wrong with that attitude. E não há nada de errado com isso. Because we always should be ready. Porque devemos estar sempre prontos para isso. And we know it can happen suddenly. E sabemos que isso pode vir de pronto. And the Bible is telling this, it can happen suddenly. E a Bíblia refere que isso pode acontecer mesmo assim. And when we look at the general timeline, e quando nós olhamos para essa reta, para o tempo de forma geral, this world has seen many wars already in the last hundreds of years. E este mundo já viu durante os últimos 100 anos muitas guerras. And the Bible says we will hear wars and rumors of wars. A Bíblia diz que ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. And today we are in a different time than 100 years ago because we have internet and you hear everything. E nós estamos numa situação um pouco diferente porque temos a internet e ouvimos tanta coisa. So the Bible it's actually up to date. A Bíblia está atualizada. When it says you hear of wars and rumors of wars. Quando diz ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. Because God knew that this final time there will be a lot of communication possible. Porque Deus sabia que neste fim dos tempos haveria muita comunicação e muita informação disponível. So it's important that we look on this end time not out of our life and our years, our generation. Então é importante nós olharmos para este fim dos tempos não com os nossos olhos, a partir da nossa geração, but to look on it outside of one generation. Mas temos uma visão um pouco de fora sobre as múltiplas gerações. And the second thing is that we as Christians we can be asleep. E a questão é que nós, enquanto cristãos, podemos estar adormecidos. And the Bible tells us that we should be focused the most and be full of joy for His second coming. E a Bíblia diz que o nosso foco deve estar e a nossa alegria deve estar na sua segunda vinda. But we are often weak in faith. We live compromises with the world, and our love is cold. E muitas vezes o nosso amor por Ele está mais frio. Nós vivemos em compromissos com o mundo. And one example is the 10 virgins. E um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. 5 of them were not ready. 5 delas não estavam prontas. So we can be fallen asleep. Então nós podemos estar adormecidos. This is the second main problem when it's going about where is the status, how close are we to His second coming. E esta segunda questão pode nos situar onde é que nós estamos em relação a este grande evento. And I believe we are in a very exciting time. E eu creio que nós vivemos tempos muito Maybe one of the most exciting times on this planet. Se calhar um dos melhores tempos que existe neste planeta. And let's look in the Bible and see what the Bible says about Jesus and His second coming. Então vamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo. We start with 1 Thessalonians 5, 1 to 11. Vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. And I will read the whole text and you translate it later. Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying
peace and safety. Destruction will come on them suddenly, as a labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us, so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque se os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. It was a lot. Thank you. So, but actually from all these sentences, I just want to highlight 2 or 3. While people are saying peace and safety, destruction will come suddenly. Eu deste texto todo eu queria fazer um destaque entre 2 ou 3 questões, e umas quando diz-se destruição virá de repente. So when was the most peaceful time on this whole planet? Qual foi o tempo de maior paz sobre este planeta? Maybe you remember I showed you once the statistics of wars on this planet. E mostrei-vos assim a estatística das guerras sobre este planeta. And one of the most peaceful times was after the Second World War up to now. E um dos tempos de maior paz foi logo após a Segunda Guerra. And here it says destruction will come suddenly. E aqui diz que a destruição virá repentinamente. But then it says also it will start as labor pains as a pregnant woman. Mas também diz que ela iniciar-se-á como uma mulher em trabalho de parto. So we can understand that these pains starting slowly with a long interval. Então isto tem a ver com essa dor em intervalos mais longos. And they get shorter and more intense at the end. E vai se intensificando em intervalos mais curtos. And the Bible gives us some indication what kind of pains it can be later. E a Bíblia dá-nos alguma indicação de que tipo de dor poderá ser mais tarde. And the last sentence we read was verse 11. E o último que nós lemos foi o versículo 11. And it says, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Então diz, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, tais como estão a fazer. And I believe this is what the Lord wants me to do today. E isto é que eu acho que o Senhor que nos chamou a fazer hoje. We want to be encouraged in this special time. Sermos encorajados neste tempo especial. So the most detailed view on the second coming of Jesus we find in Matthew 24. E a passagem onde vemos com maior detalhe daqui que será a vinda do Senhor está em And we Mateus. quickly want to read through it. E eu rapidamente quero ler essa passagem. So if you want, you can follow it in your own Bible. Se quiserem, podem ver na vossa própria Matthew Bíblia. 24, verse 3 we start. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, começamos. And I selected some parts of this chapter. E eu selecionei algumas partes deste capítulo. Matthew 24, 3 to 14. Então, Mateus 24, 3 a 14. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you,
For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still coming. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, and you will be hated by all nations because of me. At that time, I missed one. Various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as testimony to all nations, and then the end will come. E chegaram a ser os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustais, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os agentes, e então virá o fim. Thank you. So we see four main things that will happen here before he comes back. Então nós vemos aqui quatro grandes eventos que acontecerão antes de Jesus voltar. Many people will be deceived. Muitas pessoas serão defraudadas. But how can you be deceived? You can only be deceived when you have been in the truth before, maybe. E como é que as pessoas serão defraudadas? Só pode acontecer se tu antes estiveste na verdade. Or if you're looking for the truth and you cannot find it. Ou então se procuras a verdade e não a podes encontrar. So there will be a time where there's a lot of information all around the world. Então será um tempo que haverá muita informação por todo o mundo. And every influencer thinks he has the right way. E todo influencer acredita que ele tem o caminho certo. There will be a lot of churches and views on things. Haverá muitas igrejas, muitas perspectivas de todas as coisas. It will be a time like we have it today. Será um tempo parecido ao que temos hoje em dia. Oh, you know, the Bible says it like this or like that. A Bíblia diz, é um pedacinho assim, um pedacinho assado. And it will be so complicated to see where's the truth. E será muito complicado ver onde está a verdade. Then there's the second sign, it's about wars and rumors of wars. Então o segundo sinal é as guerras e rumores de guerras. And I just said we had the most peaceful time after the Second World War. E eu acabei de dizer que nós tivemos o melhor tempo logo após a Segunda Guerra. And all of us, we see it's changing very quickly now. E aqui estamos a ver que as coisas estão a mudar um pedacinho rapidamente. Europe wants to de-arm with 800 billions of euros. A Europa quer se rearmar com 800 bilhões de euros. So it looks like we will come into a time of more and more and greater wars. Parece que então virá tempos de maiores e maiores guerras. Then it says there will be famines and earthquakes. Então depois diz que haverá terremotos e pestes in various places. em vários lugares. And it says, number 4, many will turn away. No, number 4 is many will be persecuted and put to death. Então, o quarto aspecto diz que muitos são perseguidos e serão mortos. And later, when we look into the book of Revelation speaks about 4 horses with 4 different colors. E então, no livro do Apocalipse fala sobre 4 cavalos diferentes.
And the first horse is the white horse. E o primeiro cavalo é o cavalo branco. And the white horse is connected to deceive. E o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, está interligado com o defraudar. Then we have another horse, which is the red horse. E temos o outro cavalo, que é o cavalo vermelho. And the red horse stands for war. E isso significa a guerra. And then we have the black horse, E depois temos o cavalo preto, which stands for famines and pestilentias, que está ligado com a pestilência e a fome. which is often something that follows big wars. Normalmente é algo que advém de uma grande guerra. And then we have the green or the pale horse. People said the pale stands for green actually. E nós depois teremos aqui o cavalo verde, vá lá. And it stands for the dead bodies of the pale for death. E isto está interligado com o número de mortes que advirão disso. It's pretty interesting that these four colors are the colors of the Palestinian flag. E é curioso que estes 4 cavalos, 4 cores, está interligado com a bandeira da Palestina. And it's interesting that all the enemies of Israel have these colors in their flags. E também é curioso que os inimigos de Israel, todos eles têm estas cores nas suas bandeiras. So interesting is that we find in Matthew, we find this connection to these end time events, we find it back. E é curioso de ver que aqui também em Mateus estão muito interligados com aquilo que está descrito no Apocalipse. But let's look further into Matthew. Mas vamos ver um pouco mais no livro no Evangelho de Mateus. We go to Matthew 24, 29 to 30. Vamos então a Mateus 24, 29 a 30. And here it says in Matthew 24, 29 to 30, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with great power and glory. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as potências dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. So we remember how Jesus came the first time. Então nós nos lembramos que como Jesus veio na primeira Came vez, as a little baby veio como um bebê, in poor conditions. em condições muito pobres, But next time he will come in power and glory. mas a segunda vez ele virá em poder e glória. And everybody will see that. E todos verão isso. Here it says, then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man is coming. E todos virão o Filho do Homem vir em grandes... se lamentará quando virem o Filho do Homem vir. Then we look to Matthew 24, 32, 33. E vamos então a Mateus 24, 32. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs become tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. So we can look on these signs and we can think, how far are we away from the very end? Então nós podemos olhar para estes sinais e ver quão próximo nós estamos do final. And in Matthew 24, 36 to 39, E em Mateus 24, 36 a 39. Mateus 24, 36, 39, Matthew. Mateus 24, 36 a 39. But about the day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving marriage, but up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man.
Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. So who knows the exact time, date and hour? Only God. Only God knows it. And the world will be in a very, actually not the worst condition. It will be a good condition because people, like in the days of Noah, they will eat and drink and marry and give marriage and have fun. And they will be not prepared when it's coming. E então, quando Jesus voltar, o mundo não estará preparado, até estará numa condição mais ou menos boa, porque a Bíblia diz que eles bebiam, casavam, andavam-se em casamento. And when we look back to the First Thessalonians, where we started, here it says, while people are saying peace and safety, then it will happen. Destruction will come suddenly. E quando, relembrando o que lemos em 1 Tessalonicenses, quando as pessoas dirão paz e segurança, então repentinamente virá a destruição. So this will not be after 10 years of World War. E isto não será 10 anos após uma grande guerra. Because then people have to fight to survive. Então porque as pessoas terão que lutar para sobreviver. It will be in good times still. Será em tempos de bonança. So Luke 17:28 to 30 gives us some more information. Em Lucas capítulo 17, 28 a 30 dá-nos um pouco mais de explicação. Luke 17:28 to 30. Lucas 17, 28 a 30. It also says, just as it was in the days of Noah, so also it will be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and giving marriage up to the day Noah entered the ark. So this Luke is referring to the other verse. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. Now we come to the days of Lot. People were eating and drinking, buying, selling, planting, and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumia todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumia todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. So here we again have the days of Noah. Aqui também nós temos então, outra vez os dias de Noé. But something is added in the days of Lot, it says. Mas algo foi acrescentado nos dias de Ló. And if we look up the story of Lot and Sodom and Gomorrah, E se nós olharmos um pouco sobre a história de Ló e os de Sodoma e Gomorra, Sodom and Gomorrah was a very sinful, dark place. Sodoma e Gomorra era um lugar de muito pecado. And today the problem we have E hoje o problema que nós temos that Sodom and Gomorrah is not just a city. é que Sodoma e Gomorra já não é apenas uma cidade. Like, you know, it's just in New York. É algo tipo Nova York. But the whole world is like one big Sodom and Gomorrah. Mas o mundo todo é como se fosse um grande Sodoma e Gomorra. People have turned away from God As pessoas voltaram-se de costas para Deus and live and enjoy their sins. e vivem e deleitam-se nos seus pecados. So we have a situation where we can compare the destruction of Sodom and Gomorrah Então vivemos tempos em que podemos comparar um pouco com a destruição de Sodoma e Gomorra with the final destruction of this planet. com o final de destruição deste planeta. As a consequence of what people do and live. Como consequência daquilo que as pessoas vivem e praticam. And so here it says, but the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Mas como diz aqui, nos dias de Ló, que choveu do céu fogo e enxofre e os consumia todos. Yeah, and it will be just like this on the day the Son of Man is revealed. E assim será como no dia em que o Filho do Homem se revelar. Wow. We continue with Luke 21, 9 to 20. I hope it's not too many Bible verses, but the Bible speaks pretty clear. And the best is that the Bible speaks.
Vamos continuar com o nosso estudo. Eu espero que não sejam muitos versículos, mas a Bíblia fala de forma clara sobre isto. In Luke 21:9-20, it says, "When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. But before all this, they will seize you and persecute you. They will hand you over to synagogues and put you in prison, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. And so you will bear testimony to me. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourself. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed even by parents, brothers and sisters, relatives and friends, and they will put some of you to death. Everyone will hate you because of me, but not a hair of your head will perish. Stand firm and you will win life. When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation, its destruction is near. Então Lucas 21:9-20 diz: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assustais, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não parecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Thank you. So they have a new sign here. Então temos aqui um novo sinal. In verse 20 it says, "When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that the destruction is near." No versículo 20 diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então saberão que é chegada a sua hora. So Jerusalem and what happens in Israel is actually the most accurate indication on the status of the time we are in. Se nós olharmos para Jerusalém e tudo aquilo que acontece em Israel é a descrição ou é o detalhe mais preciso que nós temos daquilo que vai acontecer nos tempos. The whole story of Israel is just a big, incredible miracle. Toda a história de Israel é simplesmente um grande milagre. And I quickly want to switch over to Israel. E eu quero simplesmente ir até um pouco até Israel. And look to 3 Bible verses about Israel. E procurar compartilhar 3 versículos bíblicos acerca de Israel. And in Ezekiel 36:24 it says, Em Ezequiel 36:24 diz: "For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you in your own land." Então 36:24 diz: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. This is Old Testament. Isto é o Velho Testamento. We talk about thousands of years old prophecies. Nós estamos a falar de milhares de anos de profecia. There was never a nation on this planet that has been spread all over and that lost their own country and they came back and gathered again. Nós nunca tivemos na história das civilizações alguém ou um povo que fosse espalhado e depois voltasse a ser reunido. Normally people get married and this nation will get lost somehow. Normalmente as pessoas casavam e depois iam e essa nação perdia-se. But in Ezekiel, God really shows already that He will bring them back into their land. Mas Ezequiel, a Bíblia diz que Deus os trará novamente para a sua terra. And in Jeremiah 16:14-15, E em Jeremias 16, 14 e 15, again Old Testament,
Novamente o Velho Testamento. Jeremiah 16:14-15. Jeremias 16, 14 a 15. It says, I start with 15 only. But the Lord lives, who brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands where he had driven them. For I will bring them back into their land, which I gave to their fathers. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. So again, thousands of years old prophetic words say what happened 1948. E então nós vamos aqui, tantos anos antes, dando profecia daquilo que tinha acontecido muitos anos depois, em 1948. Because without a war, this nation that was spread all over the planet, Porque sem uma guerra, esta nação que se tinha espalhado por todo o planeta, they received their country back. e eles receberam de volta a sua nação, Supernatural. de uma forma sobrenatural. And they come back E eles voltaram from all countries of the world. de todos os países da terra. And some people said, well, how would they come back from the United States? Because it's so nice to live there. E muitos perguntavam, mas porquê é que eles haviam de vir dos Estados Unidos? Se é tão bom de vir lá. But we see in these times where we're living in, a new anti-Semitism is rising. E olhamos e vemos que vivemos num tempo em que o antissemitismo está a crescer. And so they go back to their own country, even though they refused to do it in the last 10 or 20 or 30 E eles years. voltam então a regressar ao seu país, apesar de terem recusado fazer isso durante, sei lá, 10, 20, 30 anos. The Bible says that Israel is the apple of the eye, so when you touch Israel, the whole world is in trouble. A Bíblia diz que Israel é a menina do olho de Deus, porque quando tu tocas então em Israel, estás tocando em And Deus. all of us know what happened the last months and years in that country. E todos nós sabemos aquilo que aconteceu nos últimos meses ou anos nesse país. And we look again into the Old Testament, the last time for Zechariah 14:1-4. E nós vamos voltar ao Velho Testamento por um pouco para ler o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1 a 4. Zechariah 14:1-4. Zacarias 14, 1 a 4. Behold, a day is coming for the Lord when the soil taken from you will be divided among you. For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women ravished, and half of the city exiled. But the rest of the people will not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations, as when he fights on a day of battle. In that day his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem. Eis que vem um dia do Senhor em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os teus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. So when we look to Israel, that's the most accurate information we get. Quando olhamos para Israel, isto é a informação com maior precisão que nós obtemos. And we will see that all these nations rising and will try to fight against Israel. E nós vemos todas essas nações se levantando para irem à luta contra Israel. And here it says, For I will gather all the nation against Jerusalem to battle. E diz aqui que farei com que todas as nações se possam levantar contra Jerusalém para irem à batalha. And so this is something spiritual. Então vemos que isto é algo espiritual. Because the world that lives without God hates God. Porque o mundo que vive sem Deus odeia Deus. And there, in the invisible world, there are battles E no mundo invisível há muitas batalhas. between angels and demons. Entre anjos e demónios. And in these last times we will see that these battles will come to earth into real battles. E nos últimos tempos iremos ver essas batalhas tomarão a forma visível. I don't know if you know that, but Israel and Iran, they have been friends. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel e Irão já foram amigos. But they are now deep enemies. Mas agora são inimigos muito profundos. The nations all around Israel, they will gather and try to destroy Israel.
Então todas as nações ao redor de Israel tentarão atacar e desfazer Israel. So in the next time we will see this happening more and more against Israel. Então nós iremos nos últimos tempos ver isto acontecendo cada vez mais e mais contra Israel. And then the final battle will take place. E então irá se desenrolar a última batalha. But this is then when God is punishing back. Mas isto é quando Deus vai retribuir o castigo. So it will not be possible to overcome Israel. Não será possível destruir Israel. So this is a very exact timeline when you can see that more and more stand up against Israel. Então isto é uma forma mais nítida no tempo da linha do tempo vermos este posicionamento contra Israel. We know we are very close. Então sabemos que estamos muito próximos. And we already saw E nós já vemos the countries around, as nações à volta they're all busy. estão todos ocupados. They all try to destroy Israel. Todos a tentar destruir Israel. Somehow this little country, Israel, Mas de alguma forma este pequeno país, Israel, was able to overcome all the attacks mas foi capaz de se ultrapassar todos os ataques. because God is with them. Porque Deus está com eles. It doesn't mean that they are good in what they do. Isso não significa que eles são bons e naquilo que fazem. It doesn't mean that they are all good people without sin. Isso não significa que são todas pessoas boas sem pecado. So a Jew once asked me here on the island, he said, Stefan, why do we always have these problems? E alguns judeus perguntou-me nesta ilha, Stefan, porquê é que nós temos sempre estes And I problemas? said, because you're a Jew. Porque vocês são dos judeus. He said, yeah, and why? Mas porquê? Because God has chosen your nation and the world hates God. Porque Deus escolheu a vossa nação e o mundo odeia Deus. He said. Disse ele. Okay, so when we look to Israel, we get a clear indication that we are pretty at the end of time, I think. Quando nós olhamos para Israel, vemos que nós estamos realmente próximos do fim. There's one more thing that is mentioned in the verses we saw before. It's that Christians will be persecuted and that they will be put to death, many of them. Há mais um detalhe aqui que nós lemos, que os cristãos serão perseguidos e serão mortos. And many have heard the word Antichrist before. Muitos já ouviram falar da palavra anticristo, So that's a spirit that is against God. que é um espírito que é contra Deus. And I think this spirit is all busy since hundreds of years. E eu creio que este espírito está muito ocupado já há centenas de anos. Because Satan is behind it. Porque Satanás está por trás disso. And I think that finally it will be the Christians and the Jews that will be hated extremely. E eu creio que serão os cristãos e os judeus que serão odiados de forma extrema. And maybe after a financial breakdown or a pestilence, maybe after a huge catastrophe or a big war, the Antichrist will rise up and create an own world order. And for those who are clearly submit to him, they will be able to pay and to have some advantages. But for those that are against him, it will be a very bad time. Se calhar chegará um tempo, provavelmente após uma grande crise mundial, financeira ou não, mas em que de alguma forma Satanás fará com que as nações possam se levantar e que após essa catástrofe, de uma forma clara, as pessoas serão se submeter a essa solução nesses tempos difíceis. So the number of the beast, you have heard of it, the mark of the beast, it will be established. And when Christians, when we want to buy something, we cannot enter because we do not sign the little things that are connected in the contract for this number. E será um tempo em que o sinal da besta, que vocês já ouviram falar, o número da besta, onde as pessoas para fazerem qualquer coisa ou para adquirir alguma coisa terão que assinar esse tal contrato e submeter a isso. Yes, so I believe that we cannot submit to the system because it will say some things that are against God, and the system wants to be worshipped, and we do not worship a system, we worship God, and therefore we will not get the number when we are awake, and therefore we cannot buy anymore and sell anymore. E eu creio que será um tempo em que, de uma forma lúcida, pelo menos, nós não vamos poder fazer grandes transações, porque, no fundo, será um sistema montado contra Deus e nós não adoramos um sistema, nós adoramos a Deus. So I believe it will be in a time when the world is in trouble again, like we had it before with COVID. So maybe a next pestilence, maybe a financial breakdown. I believe probably more in the financial breakdown after that time,
that this system will rise and be the good solution for the world. E eu creio que será algo muito parecido aqui que nós já vivemos com o Covid. Poderá ser isso ou poderá ser outro, se calhar uma crise financeira, mas eu pessoalmente creio que é mais uma crise financeira, onde, advindo disso, o sistema se vai levantar e se vai levantar cada vez mais forte. So there is a big discussion between Christians all over the world. When will Jesus come back? Before the times of tribulation, where the world will see very bad years, or during the time of or after this time. Isso é uma discussão no mundo cristão de quando serão os dias ou o tempo em que Jesus realmente há de voltar, virá novamente. So, but there's a clear answer here. We cannot have the Antichrist when the Christians are gone. Mas a verdade é que nós não podemos ter o anticristo quando já não houver mais So cristãos. somehow Antichrist has to come first. Portanto, então significa que o anticristo tem que vir primeiro. So in other words, he comes first and Christians will have to suffer for a while. E ele, para Oscar, e o que vemos aqui é que ele tem que vir primeiro e os cristãos irão sofrer um pouco. Today we know all the techniques for having this paying with their hands or with their faces. They are all there. Hoje nós conhecemos todas as tecnologias que existem, o pagamento com as mãos ou com a testa ou a face. Ela já está aí. From the cash we went to the credit cards. Do dinheiro nós fomos ao cartão de crédito. From the credit cards we went to payment with the phone. Do cartão de crédito nós fomos ao pagamento via telemóvel. From the payment with the phone we went to another system. E do pagamento do telemóvel vamos progredir para outro sistema. And the problem is when you're at the airport. O problema será que, por exemplo, quando estiveres no aeroporto. And even though it's not the mark of the beast, but maybe our eyes or our face that will be scanned. Se calhar não vai ser a marca da besta, mas provavelmente a nossa cara, os nossos olhos serão rastreados. The personnel at the airport, they will just say, "Oh, sorry, for you we have no green light. It's the system." A pessoa se calhar que vai te atender lá no balcão vai dizer, desculpa, mas para ti não há uma linha verde. You will have é o sistema. You will have no passport, and one says, "But I'm German. I just want to go back to my country." O sistema, tu não vais ter um passaporte a dizer, não, eu sou alemão e eu quero regressar ao meu país. I'm just, I can do nothing. It's just the system that's blocking. E eles vão dizer, não, eu não posso fazer nada, é o sistema. So we can sense already that these things are coming. E nós já podemos sentir que estas coisas já estão a acontecer. And in the last year, I often said to people when they said, "Oh, I'm sorry, it's the system," I said, "Well, who's responsible?" E eu já senti isso. É o sistema. E tu dizes, mas quem é o responsável? So we will give a lot of responsible away into the KI in the future. E nós vamos dar então muita responsabilidade artificial intelligence, um grande palco à inteligência artificial. So times will change quickly now. As coisas vão mudar rapidamente. Now we're leaving the Bible shortly. Então já vamos sair muito assim destas histórias bíblicas. And we go to a prophetic word that is one of the strongest I know that has been in the last 100 years in Europe. E vamos ver uma profecia que está nos últimos muitos anos, aliás, a acontecer na Europa. The Bible says that the prophecy did not end with Jesus. A Bíblia diz que a profecia não terminou com Jesus. Some people believe this. Algumas pessoas creem nisso. But if we read the New Testament correctly, mas se vermos com critério ou de forma correta o Novo Testamento, every child understands that there will be prophecy, and prophecy is very important for the church. Todos nós entendemos que a profecia é importante e é algo importante para a igreja. So there is a word of a 90-year-old lady. É uma palavra de uma mulher de cerca de 90 anos. She was a good Christian in a church in Norway. Ela era uma boa cristã numa igreja na Noruega. In a place of Valdres. Num lugar chamado Valdres. And this was written in 1968. E isto foi escrito no ano de 1968. And if you want to have the full prophecy, come to me and I will send it to you, but I just picked 2 parts of it. E se quiseres ter acesso a esta profecia, fala comigo, mas eu escolhi apenas 2 partes. So let's think about 1968. We are really in the Cold War. 1968 é ainda plena Guerra Fria. And this was what the lady saw from Jesus. E isto é aquilo que esta mulher viu de Jesus. And it was written down by a missionary that was in that church at that time. E foi escrito por um missionário que estava na igreja nesse tempo. She says, only before Jesus comes and before World War III breaks out, will there be a relaxation time like we have never had before.
Somente quando Jesus voltar, um pouco antes da Terceira Guerra Mundial romper, é que nós vamos ter um tempo de paz. So in the midst of the Cold War, she says there comes a long time of peace. Então, no meio da Guerra Fria, ela disse que virá um longo tempo de paz. So she says there will be peace between superpowers in the East and the West, and it will be a long one. Remember, this was in 1968 when the Cold War was at its peak. Então, só para relembrar, em 1968, isto era em plena Guerra Fria, as superpotências do Oeste e as superpotências do Oeste andaram em paz. And she says, in this period of peace, there will be in many countries disarmament, including Norway, and we will not be prepared for it when it happens. E então isto será num tempo de paz, onde em muitos países neutros na guerra, incluindo a Noruega, onde não estarão preparados para quando a guerra romper. So the lady saw the time we are in right now. Então esta mulher viu o tempo em que nós estamos justamente agora. And at the moment the European Union wants to stand up and to rearm until 2030. E então nós estamos num período em que a Europa quer novamente se rearmar. So if this word is true and if this word is from God, then we will see that things happen before Europe is rearmed. Então, se esta palavra é verdadeira, vamos ver isto a acontecer em um tempo antes da guerra. So further she says World War III will begin in a way no one expected. E ela diz que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer de uma maneira pouco esperada. And from an unexpected place. E de um lugar pouco esperado. And in the second part of her prophecy, she says, then Jesus will suddenly come and World War III will break out. E então ela diz que Jesus repentinamente virá e então se vai dar início à It will Terceira be a Guerra. short war. Será uma guerra curta. Everything I have seen of the war is just child's play compared to this, and it will be ended with atomic bombs. Tudo aquilo que eu vi em relação a esta guerra é coisas pequenas, mas nada se compara e se vai acabar com as bombas atómicas. The air will be so polluted that it will no longer be possible to breathe it. It will come over several continents: America, Japan, Australia, and the wealthy nations. The water is ruined. We can no longer cultivate the soil. The results will be that remnant will remain. The rest of the rich countries will try to flee to the poor countries, but they will reject us as hard as we has rejected them. O ar ficará tão poluído que não será mais possível respirá-lo. E esse mesmo ar irá sobrepor a vários continentes, desde a América, o Japão, a Austrália e muitas nações muito ricas. A água ficará completamente contaminada e não será mais possível cultivar o solo. E muitos países ricos irão tentar ir até os países pobres, mas os países pobres rejeitarão os ricos, pois que foram rejeitados também por eles. So this prophecy gives us a little indication again. Esta profecia dá-nos uma outra indicação. As it says, it will happen when the countries are not ready for a war. Porque diz-nos que os países não estarão preparados para essa tal guerra. It also gives us a little indication that Jesus will come and World War III will break out, that it's somehow connected. Dá-nos uma pequena indicação aqui de que a vinda de Jesus e a Terceira Guerra de alguma forma estarão um pouco ligadas. So, and after we've seen so many Bible verses, I will just put the things together and give you my personal view. E então, após nós lermos tantos versículos bíblicos, vamos colocar isto de uma certa forma e vou-vos dar apenas a minha opinião pessoal. So Jesus loves every soul on this planet. Jesus ama todas as pessoas deste planeta. And I believe that when we have the highest peak in population, which is at the end time, because we have an exponential rising of population on the planet. We have so many people as never before. Neste momento temos uma população mundial na Terra como nunca tivemos antes, portanto será um crescimento exponencial da densidade populacional. I believe there comes a final revival. Eu creio que virá um avivamento final. But I understand that in the times where we had the most wealth and prosperity, this never helped the church, but destroyed it. Eu creio também que esse tempo de bonança nunca foi benéfico para a igreja. And I believe God wants to clean the church from lukewarm Christians. E eu creio que Deus quer limpar a igreja dos crentes mornos.
And many of them will fall away by the great deception, which is what we have already and which will get more intense. E muitos deles simplesmente serão vá lá, afastados. So, I think the birth pains, they will get so painful that people, Christians and non-Christians, they will wake up. E eu creio que as dores de parto serão tão intensas que cristãos, não cristãos vão acordar. And I expect the greatest revival will be after extreme birth pain. E eu creio que a maior, obviamente, será após essa grande dor. Maybe shortly after the start of World War III. Provavelmente, se calhar, um pouco após o início da Terceira Guerra Mundial. And I expect that the Muslim world will do a sudden invasion in coalition with communists against the West, because the West is the Christian world. E eu creio que o mundo islâmico, muçulmano, serão aliar aos comunistas e irão tentar invadir os países do Ocidente. And at the moment we will see nation rise up against nation. It will be a war between Christian values and non-Christian values. E será uma guerra nação contra nação, no fundo será uma guerra entre os valores cristãos e os valores não cristãos. So the spiritual war will come into a physical war. Então a guerra espiritual se vai tornar uma guerra física. And it will end when the nations gather around Israel and want to start the final war. E vai terminar quando as outras nações se juntarem em guerra contra Israel. So at the end of time, when we have the most people, we will have a bad time, and people wake up and will go back to Jesus, and we will have the greatest revival. It's what I believe. Em suma, o que eu creio é que nós vamos ter, no tempo em que nós temos maior população, vai haver esta guerra, vai lá. Some famous prophets spoke about stadium revival, where we see football stadiums, all the stadiums all around the world. We will see them filled up with thousands, hundred thousands, millions of people praising God and giving all the glory to Him. Nós já tivemos algumas profecias onde tinha sido dito que os estádios inteiros de futebol serão encher para adorar Jesus. But I believe that this will be a short time. Mas eu creio também que isto será algo muito curto. Because it will not take years for that. Porque isto não vai tomar muitos anos. It can happen during some weeks or months. Isso vai acontecer, vai tomar algumas semanas ou menos. It can be enough for this final revival. Será o suficiente para este avivamento final. And I believe that God will shorten the end of time because it is not His intention to torture His creation over a very long time. He knows He is the final judge and He has everything in control, and this will not go on for 1,000 years. E eu creio que Deus vai encurtar esse tempo porque não é da sua vontade que este sofrimento, esta tortura em relação à sua criação. And we already see that things are accelerating extremely. E nós já estamos a ver que as coisas estão a se acelerar. And we will see how quickly things can accelerate even more. E nós podemos ver como as coisas têm esta capacidade de aceleração. So we do not need 100 more years to go. Portanto, nós não precisamos de mais 100 anos nisto. It can happen within a year. Pode acontecer num ano. The final birth pain will be unexpected and suddenly. As duas finais de parto serão repentinas. And I do not want to rely only on any kind of biblical or prophetical understanding or on what I think all the signs have to be fulfilled. Eu não quero me alicerçar sobre aquilo que são os vários ensinamentos bíblicos ou naquilo que é o meu entendimento ou naquilo que eu acho ou It penso. is my highest effort to be ready every day É o meu esforço diário de estar preparado para isto. for His coming Para a sua vinda. or my going. Ou então a minha ida. Because we don't know how long we live. Também não sabemos quanto tempo vamos durar aqui na Terra. As both things, His coming and our going, are in the secret of God. Porque as duas coisas, a sua vinda ou a nossa ida, estão na sua mão. In Germany, the most chosen name for boys in 2024 was? In Germany, it was Noah. É curioso, na Alemanha, o nome mais escolhido para rapazes em 2024 era o nome de Noé. Maybe not a coincidence, Provavelmente não uma coincidência. but today I want to keep us to have one sentence in our hearts, in our minds,
of this teaching. E hoje eu quero que tenhamos no nosso coração uma frase lema. And I will speak it out, and it shall help us to understand really where we are. E eu vou declará-la e vai nos ajudar a nos situarmos bem onde é que nós estamos. So I will speak it out now. The good days of Noah are over, and it already started to rain. E a frase é que os dias bons de Noé já se sobrepuseram, já chegou, a chuva já começou. The whole world sees it, and we also can see it. So we have to be awake. The good days of Noah are over, and it already started to rain. Os bons dias de Noé já terminaram e já começou. So we want to be ready. E nós queremos estar preparados. So, but what do we do in that time? I know from stories from people, they lock themselves into their houses and wait till Jesus comes. Eu conheço histórias de pessoas que fecharam nas suas casas esperando que Jesus voltasse. That's probably the wrong attitude. Se calhar não é a atitude mais correta. So I do not want to wait for the bad times to come. First, I want to impact the kingdom of God. Eu não quero esperar por esses dias, simplesmente eu quero dar um passo e fazer algo pelo Reino dos Céus. Today and maybe in the next years, by the grace of God, I want to encourage one another to build each other up, as mentioned in 1 Thessalonians. Se calhar hoje e nos próximos anos eu quero nos encorajar uns aos outros. We have a job to do. This time is very costly. Nós temos um trabalho a fazer. Este tempo são tempos muito custosos. And even at the moment we do not see the great revival. E apesar de nós não vermos neste momento o grande avivamento, We still can go out into the parks of the city and speak with people about Jesus. nós podemos ir aos parques e falar às pessoas da cidade sobre Jesus. So I close with Ephesians 6:13-20. E eu termino a mensagem de hoje com o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 20. Ephesians 6:13-20. Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 20. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes light. This is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms and hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ." Sorry, Efésios, no, that's the armor of Christ. 6:30. No, that's the armor. That's Okay. the armor of Christ. Maybe I picked the wrong verse. Yes. Ephesians 6. If Maybe someone can help us. Portanto, Efésios capítulo 5, versículo 14 a 20, que diz: "Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." So this was Ephesians 5:13-20. I have to correct. So we come to